Capítulo 17. O amanhã trará os seus cuidados. Se esta narrativa fosse um conto, estaria na hora de encerrá-la com um belo final feliz. Nele, daríamos ênfase aos fatos de que as crianças cresciam no quilombo, a escravatura estava com os dias contados e José Paulo e Clara partiam felizes para a casa do escritor, onde encontrariam seus afetos e estaria tudo perfeito. No entanto, já nos alertara a máxima das Escrituras: a felicidade não é deste mundo. A verdade é que depois das despedidas, regadas a muitas lágrimas de quase todas as mulheres do quilombo, quase porque vó concebida e Abá, embora não mais pudessem cuidar dos bebês, exultaram por se verem livres de Clara. Eles se preparavam para partir. Leonardo estava no limite da angústia. Temia rever Clarice e Frei Estevão, e sabia que Ritinha e seus longos passeios pela Chapada lhe fariam falta. Clara também não se sentia bem. Trazia o coração dividido entre a cidade e o quilombo, e os respectivos moradores. Por que tudo tinha de ser tão longe? José Paulo, por sua vez, recomendava aos dois que não se amofinassem, usando um argumento com que ambos tiveram de concordar. A vida é feita de fases, as quais são cheias de pessoas diferentes, e não perdemos nenhuma delas nas separações necessárias a cada nova etapa. Pelo contrário, sempre ganhamos, pois vamos acrescendo aquelas que não faziam parte de nossa vida antes das mudanças. Chegaram em Diamantina tarde da noite, mas o que realmente perturbaria o final feliz, entre aspas, seria o fato de Clara ficar sabendo que o tio estava muito doente. O dia mal nascera quando uma Clara saudosa entrava na casa do Frei. Após tanto tempo, uma criada contou que ele não mais oficiava os rituais religiosos e só saía de casa quando a sobrinha o levava a passear, o que acontecia naquele momento. A Irmandade inclusive manifestara a intenção de levá-lo para o mosteiro de São Paulo, onde descansaria, providência que Clarice havia rejeitado. E minha irmã, como vai? Também não está bem. Perdeu muitos quilos e a alegria de viver. Seus cabelos nem brilham mais. Ah, Clara, está tudo tão triste por aqui. Pude ver que a horta, outrora tão linda, está abandonada. Ninguém mais cuidou depois que o menino Frei se foi. O padre, que está na igreja, não se importa. Dá dó ver tudo acabado. Diante da cena, 2 grossas lágrimas rolaram pelo rosto maltratado pelo sol da sobrinha mais velha do Frei. Um servo forte carregava nos braços o religioso e a irmã vinha ao lado. Delicadamente sentou Diocleciano em uma cadeira de palhinha. Clara correu para a família. Tio, o que aconteceu com o senhor? Nega, você está muito magra. Será que estavam sentindo tanto a minha falta? O Frei abraçou a sobrinha apenas com o braço esquerdo. O direito parecia jogado ao longo do corpo. Seu sorriso revelou também que os lábios haviam entortado, fazendo a voz quase ininteligível. Frei Daniel sofrera um derrame cerebral que deixara paralisado todo o lado direito de seu corpo e comprometera a fala. Clara, ainda incapaz de segurar o pranto,
ficou por um tempo abraçada a ele. Não fale nada, tio, não se canse. O senhor vai ficar bom e eu não sairei mais de Diamantina. Virei todos os dias para cuidar do senhor. Nega, como senti sua falta. Havia dias em que não conseguia deixar de chorar ao me lembrar de você. Ela abraçava a irmã com força. O servo levou o Frei para o banho e as irmãs ficaram a sós. Tudo sobre o quilombo foi relatado com riqueza de detalhes. Os bebês, vó concebida, abá e a briga boa pelo berçário. Os partos de Shinavani e as leis peculiares da comunidade, como a confissão de Ritinha. Clarice desabou em pranto ao perguntar por Leonardo e se inteirar de que estivera com ela um sem número de vezes, tendo até declarado que sentiria saudades. Acha que ele pode perdoar-me, Clara? Sinceramente, ainda não. Está muito magoado. Sinto-me lesada. Em quê? Não sei. Não é apenas o fato de perder Léo que me consome. Sinto que perdi algo mais que ele representa para mim. O quilombo, sei lá, era para eu ter ido com vocês. Ouvindo-a narrar esses fatos, sinto que alguma coisa foi tirada de mim. Era para eu estar lá com você e Shinavani. Essa briga era igualmente minha. O que eu fiz, meu Deus? Senti muito sua falta, irmã. Quando Lúcia e Carmen morreram, eu queria tanto que você estivesse comigo. Deveria estar. Eu sei que deveria. Minha estupidez me tirou não somente Léo, também me tirou uma luta tão linda, um trabalho tão árduo e vitorioso. Perdi muito mais que o homem a quem amo. Perdi o propósito a que vim. Falhei com o meu marido, com o tio Daniel e com Jesus. Afagando os cabelos da irmã, Clara repetiu o que Fulgêncio soprou ao seu ouvido. Você errou, isso é verdade, mas não está falida. Deixe Léo trabalhar a mágoa que sente, com calma. Quanto ao propósito a que veio, nada está perdido. Os planos de Deus para o quilombo se cumpriram e você poderá ser útil daqui para frente. A abolição é questão de algum tempo. Estamos bem perto do final dessa luta e muito terá de ser feito depois. Não bastará abrir as portas da senzala. Esse povo precisa de suporte, de um guia, de uma direção a seguir. Arregace as mangas, Clarice. Ainda teremos muito trabalho. Você perdeu uma fração dele. Porém, a batalha apenas começou. O céu e a terra estão a postos. Pegue suas ferramentas e abrace a causa. Ainda tem tempo. Você me ajuda? Claro! Esta luta é de todos nós. Acha que Paulo aceitará minha participação? Quando se trata do Partido Abolicionista, nenhuma ajuda é dispensada. Não existe tarefa pequena nem grande demais para os adeptos da causa. De qualquer modo, é primordial que se cuide. Está abatida e desanimada. Se ficar doente, não poderá trabalhar. Precisa encontrar uma razão para viver novamente. Onde está a sua fé? Em pouco tempo, perdi quase tudo. Meu marido, meu filho, meu amigo Batatinha, Frei Estevão. Nossas artes agora têm de parar. Você é uma mulher casada e casada com um amigo de Léo, o que a afasta de mim.
tio Daniel. Bem, eu vou cuidar dele enquanto puder, mas o médico disse que não vai durar muito. Estou sozinha. A misericórdia divina nunca nos deixa sozinhos. Esteja aberta para o trabalho com Cristo e terá condições e companheiras para executá-lo. As ocorrências recentes no Quilombo a amadureceram muito. É verdade, foram lições maravilhosas de lágrimas e sorrisos, derrotas e vitórias. Realmente eu cresci. Descobri que qualquer ajuda ao outro é óbolo para nós mesmos. O empregado voltava com o freio nos braços. Ele reclamava a companhia da sobrinha para matar a saudade. Clara sorriu e, enquanto lhe dava o café da manhã, começou a contar os acontecimentos dos últimos 2 anos. Ele riu das contendas entre a sobrinha e a parteira. Chorou ao ouvir sobre Lúcia e Carmen e emocionou-se visivelmente com a história dos gêmeos. Quando José Paulo chegou para ver o Frei e pegar a esposa, a tarde já ia ao meio. Cumprimentou todos os servos e beijou o rosto do tio. A cunhada, entretanto, fingiu não ver. Esta se dirigiu a ele, irada. Como entra em minha casa e finge que não existo? É muita petulância. Não estou fingindo. Para mim, a senhora não existe. Clara, minha querida, já coloquei tio Daniel em sua cama. Podemos ir? Amanhã, se quiser, voltaremos para vê-lo. Sim, querido, podemos ir. Até mais, Clarice. Se precisar de mim, envie alguém à minha casa. Estarei aqui amanhã, o mais cedo possível. Até amanhã, nega. Ao sair da casa do tio, Clara se dirigiu desgostosa ao marido. Paulo, sei bem que Clarice errou muito com Léo, tanto que fiquei ao lado dele e lhe dei toda a razão. Apesar disso, não me agrada vê-lo destratar minha irmã. Deixa-me muito triste. Você não vive pregando e repetindo as palavras de Jesus? O que ele falou sobre o perdão e sobre julgar os outros? Por acaso se esqueceu da passagem referente à mulher adúltera? Perdoe-me. Está coberta de razão. Eu não tenho o direito de julgar, muito menos de condenar um ato de Clarice ou de quem quer que seja. Sei que a dor de Léo dói igualmente em meu coração, porém não posso fazer sofrer a pessoa mais importante neste mundo para mim. Não tenho raiva de Clarice. Não quero o mal dela, nem desejo a vingança. Apenas estou magoado. E mesmo se assim não fosse, seria impossível reatar amizade com ela. Léo ficaria muito triste comigo, e com razão. O verdadeiro amigo toma o partido do outro. Portanto, gostaria que tentasse avaliar como me sinto. Sendo irmã e amiga dela, deveria tomar seu partido contra qualquer um que a ofendesse, não é verdade? E quando o ofensor de minha irmã é o meu marido, que amo de maneira desmesurada e sublime, imagina como estou? Minha Clara, sinto-me também muito mal ao me conscientizar de que a faço sofrer. Amo você e a felicidade do ser amado é mais importante que a daquele que ama. Nada mais farei que possa descontentá-la. Prometo que nunca mais insultarei Clarice e que até mesmo responderei ao seu cumprimento. Só não posso ser amigo dela ou recebê-la na casa do escritor, posto que o Léo vive lá.
Obrigada. O ato de humilhar as pessoas não combina com meu Paulo, justo e imparcial, meigo e bondoso. Sou eu que devo agradecer-lhe por me chamar à realidade. Às vezes erramos e nossa arrogância não nos deixa perceber. Por isso, tenho você para me dar o chão, o único lugar de onde é possível alcançar o céu. Nos dias que antecederam o Natal de 1887, Clara ia diariamente à casa do tio. Este se encontrava depauperado e decadente, ao passo que Clarice entrava em visível e alarmante depressão. José Paulo não insultou mais a cunhada e, vez ou outra, até arriscava um bom dia, a que ela respondia humildemente. Leonardo não falou mais com a esposa. Entregara a vida à causa abolicionista e republicana, e escapava sutilmente de todas as mulheres que se interessavam em assumir um compromisso com ele. Tornara-se boêmio, e isso causava amargura a Clarice, que se sentia culpada pelos desvarios do amado. Em várias ocasiões, José Paulo enviara André para tirá-lo da prisão, para onde sempre voltava por violação da lei do silêncio noturno, atentado ao pudor ou desacato à autoridade. O Natal na casa do Frei foi tranquilo e quase vesperal, visto que o religioso não conseguia cear muito tarde. Mesmo assim, a família estava feliz. Parecia até sentir que aquele seria o último Natal que passaria reunida. Clara sorriu contente ao ver o marido tocar a mão da irmã, e o clima de confraternização se completou. Pela primeira vez, a comemoração na casa de Diocleciano fora fotografada. Aqueles momentos especiais ficariam gravados graças à máquina fotográfica de David Freeman, negro norte-americano procedente de New Haven, no estado de Connecticut, que chegara recentemente à casa do escritor. Tendo saído dos Estados Unidos logo após a Guerra Civil, ele era briguento e pessimista quanto a qualquer assunto. Achava as leis dos sexagenários um absurdo, pois dizia que 60 anos representavam uma expectativa de vida maior que a da Inglaterra, o país mais desenvolvido da época. Ninguém conseguia explicar-lhe a história das idades adulteradas dos escravos. Afirmava que o Brasil já vinha sofrendo pressão demais para abolir a escravidão e se adaptar ao novo sistema, o capitalismo, que a mão de obra tinha de ser livre e assalariada para consumir. Escravos não compravam e que qualquer ato em prol disso ocorreria por esse motivo e não por razões humanitárias. Dizia mais que a abolição americana havia empurrado a nação para uma guerra civil hedionda e sangrenta, da qual seu pai participara, e que o país estava sendo invadido por irlandeses que eram assalariados, enquanto os negros não conseguiam emprego. Pagavam salários aos malditos duendes baixinhos, entre aspas, e se negavam a empregar os negros que eram americanos natos. A verdade era que todos riam muito do gringo azedo, que sabia como manter armas funcionando com perfeição, devido aos longos anos trabalhando na Winchester Company, e entendia de táticas defensivas de guerra como poucos por ali. Naquele 24 de dezembro, porém, ele sorria para a foto. O Frei sorria para a foto. Todos sorriam para a explosão de pó de magnésio. Ouvi dizer
que o nosso imperador é apaixonado por fotografia, comentou Clarice, impressionada com o enorme equipamento que o gringo desmontava no alpendre, com desvelo. Sim, e tem muitos exemplares, respondeu, com seu sotaque carregado e sua péssima concordância verbal e nominal. O que pretende no Brasil, David? Trabalhar com os abolicionistas? Bem, eu quero mesmo trabalhar como fotógrafo em casamentos e outros eventos no Rio de Janeiro. Mas até alcançar meu intento, preciso da ajuda da casa do escritor. E em troca, colaboro com a experiência que tenho com armas. Acontece que estou me afeiçoando às pessoas da casa e posso acabar ficando nas Minas Gerais. Entendo. Deixou família na América? Meus pais foram mortos na Guerra Civil. Minha mãe se vestia de homem para defender a União. Tem esposa e filhos? Pretendo casar-me por aqui. Boa sorte. José Paulo chegava. Espero que se case logo com alguém de Diamantina e não nos deixe mais. Estou acostumada até com seu mau humor. Clarice entrava na sala quando o cunhado tocou levemente seu braço e estendeu-lhe um pacote vermelho com laço verde. Feliz Natal, Clarice. Este é o presente que Clara e eu trouxemos para você. Obrigada. Abriu o presente e admirou-se. Era um exemplar de Pedro Espanhol, de José do Patrocínio. Minha irmã lhe disse que estava querendo muito este livro? Sim, ela disse. Afastou-se e entrou em conversação com David. Clara aproximou-se e abraçou a irmã. Tio Daniel já está em seu quarto. Agora preciso ir para casa. Estão esperando por nós para a ceia. E pelo gringo azedo, para registrar tudo. Que significa azedo, senhora Clara Ribeiro? Descobrirá quando estiver familiarizado com a língua. Não gosto de mistério. Me deixa nervoso. Ora, David, nada pode fazer isso. Você é nervoso o tempo todo. Anytime. Ok. Ok? O que quer dizer? Já estive com muitos ingleses e poucos deles falavam assim. José Paulo questionou. Se me contar o que é azedo, eu conto o que é ok. Você primeiro, gringo. Ok. Riu. Essa expressão tem tantas histórias. Pessoas falam que se originou da palavra indígena ok, da tribo Choctaw, que se traduz por tudo está bem, entre aspas. Já eu acho que começou com aqueles imigrantes irlandeses. Sua voz era impregnada de asco, que sempre usam a expressão oxaie, ou seja, ó sim, que resultaria em ok. Ao ouvir do companheiro o que significava azedo, no contexto de gringo azedo, o americano olhou para Clara com expressão séria. Eu gosto de você, gringo azedo. Ele continuava impassível ante a declaração. E espero que continue azedando minha casa por muito tempo. Ela pensou. Gringo, é sério? Feliz Natal! Silêncio. Amigos? Ok. Feliz Natal, senhora Clara Ribeiro. Também gosto da senhora. E vou caprichar na sua fotografia. Ela apertou a mão de David Freeman, despediu-se da irmã
e seguiram para celebrar o Natal na casa do escritor. Clarice sentia o peito apertado. Como gostaria de estar seguindo com eles! Como queria abraçar Leonardo e desejar Feliz Natal ao marido! Sentia-se absolutamente só, insuportavelmente só. Se pelo menos o gringo tivesse ficado, fora agradável conversar com ele e ouvir os casos da Guerra Civil Americana. Duvidava que ele continuasse tão cortês depois de conhecer a história do seu casamento com Leonardo. Ah, Leonardo! Algum dia poderia perdoá-la? Na casa do escritor, o Natal varou a madrugada. Todos se uniram em uma bela oração, exatamente à meia-noite, e as músicas e danças encheram os ares da floresta. Clara recordou o quilombo. Reviveu o momento em que levara os gêmeos para os braços de Aboré. Chorou de saudade. Sonhava com o dia da abolição, quando os quilombolas poderiam juntar-se a eles. Quem sabe no próximo Natal estariam todos juntos, livres. O ano de 1888 entrou apressado, com sede de liberdade. O país sofria pressão contínua do exterior para acabar com a escravidão, principalmente da Inglaterra, berço da Revolução Industrial, que antevia no Brasil um grande parceiro comercial se os escravos se tornassem trabalhadores. O clima era tenso. Na capital, José do Patrocínio deixara há poucos meses a Gazeta da Tarde, fundando o periódico A Cidade do Rio. Em São Paulo, o exército protegia de forma velada os negros que fugiam em direção ao quilombo do Jabaquara. A nação inteira sabia que era questão de pouco tempo. A liberdade raiava, exuberante e urgente, no horizonte do Brasil. A resistência crescia entre os negros, que usavam de todos os artifícios imagináveis para deixar o cativeiro, desde as fugas audaciosas, passando pelas rebeliões e revoltas violentas, e indo até o suicídio, execrável gesto de desespero dos descrentes da bondade de Deus. Ato enganoso e derradeiro de fraqueza e falta de fé, quando deixavam de ser cativos de seus senhores para se tornarem escravos de si próprios. A senzala e mesmo o ignominioso tronco serão doces lembranças, se comparados com o sofrimento infindo daquele que se auto-aniquila. No domingo de carnaval, os foliões esperavam pacientemente a missa das 6 da manhã ser encerrada para iniciarem os festejos na praça. O barulho dos gritos, instrumentos e apitos era ensurdecedor. Modinhas, choros e polcas enchiam o ar colorido de papéis picados e talco. As máscaras disputavam entre si, num desafio silencioso, a maior criatividade. Anjos, demônios, astros e animais medonhos. Quem teria aparência mais bizarra? Passava pouco das 8 horas. Clara olhava os foliões do alto alpendre. Tinha os olhos em brasa devido à noite insone e às lágrimas. Estava, junto com a irmã, em vigília no aposento do Frei, que agonizava lentamente. Os rostos das pessoas lá embaixo eram a representação de uma alegria que beirava a histeria, enquanto o tio aguardava paciente o seu passamento. Entrara em estado crítico nos últimos 2 dias. Às vezes parecia agitado e falava com a irmã e os pais que o haviam antecedido no túmulo.
recomendava às sobrinhas as mais variadas tarefas e dizia estar partindo. Nas últimas 12 horas, a situação se agravara. Nem mais uma palavra, sequer um gemido. Apenas a respiração irregular e a palidez cadavérica que se antecipava. Clara sentiu a mão de José Paulo em seu ombro. Como ele está, Paulo? Foi a pergunta. Como sabe que sou eu? Então acha que não o conheço pelo toque, pelo cheiro, ou pela sensação de felicidade que chega a mim, segundo antes de você? Acredito. Sei que a mulher tem intuição muito superior, bem como a capacidade de amar de maneira sublime, de compreender a expressão do sentimento muito além das percepções físicas, que possui o dom de perceber que o amor une almas, pensamentos e corações, e que é capaz de amar de modo tão grandioso que esse amor transpõe as dimensões e alcança o ser amado onde quer que se encontre. Ele se foi? Está tentando dizer-me que ele se foi? Sim, minha Clara, acabou. Ele não sofre mais. Foi-se com sua mãe. Será cuidado por ela. Disse-me que era uma pena não poder ver a abolição, mas que nos lembrássemos dele quando acontecer. Consolou a esposa, que chorava em silêncio em seus braços. Clarice veio correndo e se atirou nos braços da irmã. As duas, acomodadas no banco do jardim, choraram juntas enquanto as providências eram tomadas. Quase todos os cidadãos de Diamantina vieram dizer adeus ao Frei, que doara a eles boa parte de sua vida. Devido ao tempo e à quantidade de visitantes, não podiam demorar-se ao lado do esquife, apenas passavam por ele. Alguns acenavam, outros o tocavam rapidamente. Porém, todos os fiéis vieram prestar a última homenagem ao Frei. As sobrinhas permaneceram uma de cada lado do corpo e acompanharam-no até o sepulcro. Os foliões pararam a festa durante o velório, só recomeçando a folia na segunda-feira, e ainda assim os desfiles não chegaram ao largo em frente à casa dele, no carnaval de 1888. Naquela noite, Clara, José Paulo e David dormiram na casa do Frei, seguindo logo de manhã para a casa do escritor. Antes, deixaram Clarice em um coche de aluguel, que a levaria para passar uns tempos na fazenda de um tio paterno, na Bahia. A casa do escritor estava superlotada. Os negros da região, libertos pela lei Saraiva-Cotigibe, encontravam-se hospedados lá, e o que poderia parecer incômodo era, na verdade, grande festa, devido à mão de obra abundante. Nunca tiveram tanta fartura de verduras e legumes, tanta variedade de quitandas e tanta música diferente. David Freeman não perdeu a oportunidade de registrar cada passagem engraçada, festiva ou marcante da casa. Todavia, sua obra-prima, segundo ele, era uma fotografia na qual Clara erguia o negrinho pela cintura e este apanhava uma manga madura em uma mangueira quase desnudada pelas tempestades de verão. Sempre que a natureza fazia alguma proeza, lá estava ele, incendiando o magnésio. Foi num desses dias que Clara se aproximou do gringo, que de costas não a viu chegar. Manuseava algo que ela não pôde ver
e o objeto em questão, ao seu toque, reproduzia uma sequência de sons em 3 notas. O que é isso? Ele se virou, alarmado. Assustou-me, senhora. Isto é um rifle Winchester. Pode disparar 12 tiros por minuto e foi decisivo para a União durante a guerra, já que os confederados só podiam disparar 3 vezes em 1 minuto. Também está sendo usado para amansar os pistoleiros do Oeste. Eu odeio armas. E essa, então, consegue ser mais mortífera. Até seu som é aterrador. Fala do barulho da alavanca? Pois saiba que existe uma irmandade formada por confederados brancos cujo objetivo é exterminar negros. Tem um nome estranho que foi tirado destes 3 sons, emitidos quando se está armando um rifle e deixando-o pronto para matar, como Ku Klux Klan. Viu a semelhança? Nossa, parece que a arma fala exatamente isso. Diga-me, David, como a abolição da escravatura em seu país se transformou em guerra civil? Tenho tanto medo de que também aqui não venha com ela o sossego que os abolicionistas sonham. Temo que aconteça algo ruim após a abolição total. Não creio que isso possa ocorrer aqui, senhora. Na América havia uma divisão clara: os Estados Confederados do Sul contra a União, os Estados do Norte. O Sul, cuja economia era baseada em grandes fazendas que precisavam da escravidão, e o Norte, industrializado, onde a mão de obra escrava não era interessante. Os do Sul acabaram criando um país novo, os Estados Confederados da América, que declararam guerra aos Estados Unidos da América. Daí, Confederação e União. Entendeu? Sim, que coisa mais louca! 2 países dentro de um. Sim, no entanto, indiscutível a supremacia da União, a tal ponto que muitos chamaram os confederados de suicidas. E você, é do Norte ou do Sul? Eu era do Norte, da União, de Connecticut, um estado industrializado. Mas agora está tudo certo, existe apenas uma nação, uma única grande nação, os Estados Unidos da América. Coisa triste, uma guerra fratricida. E qual guerra não é, senhora? Clara ficou em silêncio. Afinal, quem pode tirar a vida de alguém e não ser fratricida? Diga-me uma coisa, David. Se é um fotógrafo, por que porta armas? Não sou contrabandista de armas. O único Winchester da casa do escritor é este, o meu. Talvez eu pudesse trazer muitos alguns anos atrás. Hoje, isso não é mais importante. Sinto que as lutas armadas acabaram. O exército está ao nosso lado. Falta somente uma assinatura do imperador ou da regente. Nosso lado? Está todo abrasileirado, gringo. Acho que não volto mais para a América. Minha vida agora é aqui. E isso se deve a uma mulher. Ou me engano? Sua irmã é viúva ou algo assim? Esqueça, Clarice. Ela não é viúva. É a ex-esposa de Léo. Jesus Cristo! Está brincando? Como não me contaram? Todos evitam falar. Fazem isso por mim e pelo meu tio. Pode guardar um segredo? Não, David.
Nada posso esconder de José Paulo. Por isso, nada me conte sobre isso. Eu entendo. Obrigado, sister. David voltou para casa, levando seu rifle e sua câmera. O sorriso de Clara era um misto de angústia e carinho. Sentia alívio em entender a Guerra da Sucessão e acreditava que efetivamente o que sucederia à abolição no Brasil seria a República. Era claro que a monarquia não sobreviveria ao fim da escravatura. O imperador estava na Europa para cuidar da saúde e a princesa Isabel assumira a regência do império pela terceira vez. Era sabido, no meio abolicionista, que a regente tinha uma relação de afeto com os negros, o que fora demonstrado publicamente na sua festa de 39º aniversário, em 1885. Na ocasião, a princesa alforriara diversos escravos, os quais recebiam certificados de libertação de suas próprias mãos, que eram beijadas em sinal de respeito e gratidão. Sabia-se também que a regente protegia fugitivos em Petrópolis, e naquela época, às vésperas da abolição, já se contavam mais de 1000 fugitivos acolhidos por ela. Sim, o movimento estava muito próximo da vitória. Mas e depois? Como ficaria a casa do escritor? Qual seria o objetivo da vida dos abolicionistas? Aqueles homens já não teriam nenhuma motivação? José Paulo se sentiria vazio? E quanto a ela, o que faria? Fulgêncio sussurrou ao seu ouvido: viva cada dia de sua vida como se fosse o último, pois poderá ser. Pai Fulgêncio, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará o seu cuidado. Basta o dia o seu próprio mal. Mateus, capítulo 6, versículo 34. Clara? A voz vinha da casa. Estamos procurando por você. Temos notícia da cidade. Sua irmã voltou e manda avisá-la. Clarice está em casa? Foi vista na igreja, preparando Nosso Senhor morto para a procissão. Preciso ir ver minha irmã. Há quase 2 meses não a vejo. Clarice não tinha muito a dizer. Estivera todos aqueles dias longe do mundo urbano e aproveitara para pensar em sua vida, tomar algumas decisões, entre elas, continuar zelando pela igreja de São Francisco e vivendo na casa do Frei. Como estão Leonardo e José Paulo? Como sempre. Não mais o chama de Léo? Já não sou íntima dele. E o gringo, ainda se encontra em sua casa? Sim. Por quê? Por nada, curiosidade boba. Está triste? Aconteceu alguma coisa? José Paulo? Paulo seria a última razão para entristecer-me. Não sei ao certo o que me fez sentir essa desolação. Sinto falta do tio Daniel. Vê-la sozinha aqui me faz mal. Parece que tudo está acabando ao meu redor. Nossa casa está vazia de nós mesmos. A igreja reclama por nosso tio e Estevão. Não gosto de mudanças bruscas. Está tudo mudado por aqui. Sei que é triste. Está tudo tão ruim. Não obstante, está tudo certo. E você tem Paulo. Olhe, o mês de maio está quase chegando.
poderemos distrair-nos organizando a coroação de Nossa Senhora. Que tal? Um mês de belos cânticos entoados por vozes inocentes, rezas, missas e festas na igreja, como o tio Daniel gostava. Eu acho muito bom. Chamaremos o gringo para fotografar. Ótimo! E estaremos juntas o mês inteiro. Poderemos dormir em nosso quarto como antigamente, porque será inviável voltar para casa à noite. Acha que pode sobreviver sem seu adorado José Paulo durante o mês de Maria? Clara sorriu e abraçou a irmã. Olhou para o outro lado da rua. José Paulo conversava com um comerciante e acenou à destra. Ela beijou as pontas dos dedos e os balançou na direção dele. Sinto sua falta, Clarice. Por favor, não apronte mais nada que possa separar-nos. Fique em paz. Não posso perdê-la. É toda a família que me resta. Estaremos juntas por longos anos. As irmãs, abraçadas, venceram a curta distância que havia entre a igreja e a agora casa de Clarice. Iam tranquilas, pois tinham as bênçãos do esquecimento do passado e da ignorância do futuro. E é este o maior presente de Deus, o presente. O único dia para ser feliz, para fazer a diferença, para consertar os erros, para amar incondicionalmente, para perdoar e pedir perdão, é hoje. Tudo o que temos é o hoje. Não percamos o presente precioso tentando desvendar o passado longínquo ou reviver o recente, muito menos adivinhar o futuro. Ele depende do nosso agora. Como viveríamos se soubéssemos exatamente qual seria nosso último dia na Terra? Ou se pudéssemos ver uma guerra ou cataclismos naturais indefensáveis? Acreditem, tudo o que temos é o hoje. Um presente que abrimos todas as manhãs, contendo tudo de que precisamos para construirmos uma vida inteira, de maneira plena, por etapas, um dia de cada vez. O hoje vivido plenamente, licitamente, não deixa a nostalgia e garante o amanhã melhor. O passado não existe mais e o futuro só Deus conhece. Não temos a mais remota ideia de até quando podemos planejar. Mas Deus disse a esse homem, nécio: esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Lucas, capítulo 12, versículo 20.